a cirurgia da carótida, a endarterectomia da carótida, seja a patologia mais bem estudada na literatura, mas quando a gente analisa sobre o ponto de vista da cognição, talvez seja a área mais obscura no tratamento da patologia da carótida. Então, nós temos essa revisão só para atualizar e propor um estudo multicêntrico aqui no Brasil, que nós vamos propor também no curso da Mayo Clinic em Porto Alegre, para determinar o grau de comprometimento da cognição depois da endarterectomia ou da angioplastia com stent. Como nós sabemos, os dois maiores componentes da cognição são a memória e a atenção. Aqui vocês estão vendo uma série de testes que a Agência Americana de Saúde recomenda. Vocês veem pelo número de testes, a gente já imagina que nenhum é perfeito e que se precisa estabelecer, e nós estamos fazendo isso com o nosso setor de psiquiatria na universidade, quais são os melhores testes de cognição e os mais confiáveis. Nós sempre nos acostumamos a pensar, como cirurgiões vasculares, que a patologia da carótida é fundamentalmente uma patologia de embolização. E nós só pensamos em redução do fluxo quando nós temos situações como essa que nós estamos vendo à esquerda, em que há praticamente oclusão de todos os troncos supraórticos. Restou apenas nesse paciente uma vertebral e com estenose crítica na origem. E é um paciente que não tinha acidente vascular cerebral. E quando nós olhamos a literatura, a gente temos dificuldade de interpretar o que está na literatura. Para a gente que está lendo uma literatura completamente estranha e difícil de interpretar. E existem duas revisões da literatura que avaliaram a cognição em endarterectomia da carótida, uma em 99 e outra em 2008, e há uma certa confusão na literatura. E eu gostaria de lembrar, então, esse artigo publicado no British Medical Journal, que compara laranjas com maçãs. Será que? Nós sempre acostumamos dizer, não compare laranjas com maçãs. E essa foi a investigação que foi feita. A doçura foi medida pela escala da Lambda, a análise estatística utilizou o Hypercrunch Corporation e é claro que foi avalizada no Apple Macintosh Pro, esse estudo multicêntrico, e as informações frutológicas não paramétricas foram as seguintes: se cresciam em árvores, se davam flores, se era considerado um fruto, se era comestível, se dá suco, se era sujeito a doenças, sujeito a lesão por insetos ou se tinha sementes. E foi avaliada a comparação subjetiva e objetiva conforme cor, doçura, média e peso. Claro que não foi avaliado o gosto, porque gosto não se discute, então não foi incluído nesse estudo. E esse artigo pioneiro claramente demonstra que laranjas e maçãs não são apenas comparáveis. Na verdade, são similares. A frase clássica, não vamos comparar maçãs com laranjas, deve ser submetida imediatamente por não vamos comparar avelãs com elefantes ou fator de necrose tumoral com linguine. Então, nós temos que ter muito cuidado quando avaliamos a literatura, porque em todos os estudos publicados até o ano de 2000, faltavam controles, falta de correlação imagem-fluxo, e incluíam nesses estudos pacientes com estenose de vários graus e sintomáticos e assintomáticos. E apenas 2 estudos dessa revisão compararam fluxo por espectro ou por Doppler transcraniano, que demonstraram que existe um subgrupo que apresenta diminuição da reserva circulatória cerebral, que apresenta melhora cognitiva após a endarterectomia. Como é que é medida a reatividade cerebral? É muito simples. Tem 3 métodos fundamentais. Ou o estímulo com CO2, a apneia por 30 segundos, o uso de drogas como acetazolamina. O mais simples é a apneia por 30 segundos e há necessidade de haver uma melhora da velocidade de fluxo da cerebral média na janela temporal acima de 40%. Então, a literatura recente nos dá alguma luz. Nós já sabemos interpretar alguma coisa e vamos ver o que nós temos na literatura recente. Nós sabemos que a estenose e redução do fluxo depende de mecanismos hemodinâmicos, metabólicos, miogênicos e neurogênicos. Então, a regulação dos fluxos sanguíneos cerebral é muito complicado. E depende de colaterais primárias, o famoso polígono de Willis, e secundárias, especialmente oftálmicas e leptomeningeas. E é mais pronunciada essa redução de fluxo nas regiões supridas pelas perfurantes que nutrem a substância branca. E um detalhe interessante, o fluxo na substância branca é de 28 ml por 100 gramas de tecido.
ao passo que na substância cinzenta é quase 70. Então, nós temos com fluxos completamente diferentes. E a reatividade diminuída está relacionada a maior risco de AVC. Isso nós já sabíamos. Mas o que nós aprendemos a saber é que a leucoaraiose, que é uma degeneração da substância branca, especialmente frontal, está associada à perda cognitiva, principalmente executiva, e piora com a isquemia crônica, que não é detectada clinicamente, e esses dois estudos brilhantes confirmaram essa impressão. Então, parece que há interação entre mecanismos hemodinâmicos e de microembolização. Naqueles pacientes que têm uma reserva circulatória pequena, não há o washout dos êmbolos. Então, eles suportam menos a embolização do que os pacientes que têm uma reserva circulatória. E outro conhecimento recente é que os infartos lacunares podem estar associados à microembolização e não apenas à redução do fluxo, e pode ser silenciosos. Esse estudo de 2009 demonstrou brilhantemente por que aquela informação que nós tínhamos, que a patologia da carótida era fundamentalmente microembolização, não é completamente verdadeira. E ele avaliou a estenose carotídea unilateral. Os pacientes tinham apenas estenose hemodinâmica acima de 70% de um lado e associaram com os testes cognitivos. E era a estenose crítica ou hemodinâmica da carótida esquerda. E nos pacientes que apresentavam reatividade cerebral diminuída, os scores nos testes de cognição eram inferiores. E o principal achado desse estudo foi a relação direta entre efeito hemodinâmico da estenose e performance nos testes. Então, na verdade, há uma redução do fluxo, especialmente na substância branca. E, finalmente, nós chegamos, talvez, ao único estudo brilhante que nós temos na literatura, que é essa tese de doutorado da Universidade de Helsinki, do Laurie Soin, que estudou esses pacientes com ressonância magnética de perfusão e difusão, Doppler transcraniano, avaliação neuropsicológica antes e após o quarto e os 100 dias após a cirurgia, tinha grupo controle e separou os pacientes em sintomáticos e assintomáticos. E aqui nós estamos vendo na figura, nas linhas de cima, como a difusão melhora com 100 dias após a endarterectomia. Ela é péssima no pré-operatório, persiste ainda ruim no pós-operatório e melhora depois de 100 dias. A conclusão desse trabalho é que tratamento de estenoses críticas se acompanhou de recuperação do fluxo a níveis similares ao hemisfério contralateral considerado sadio. E ocorreu também um pequeno aumento de fluxo no hemisfério contralateral graças ao polígono de Willis. 14 pacientes apresentavam no pré-operatório evidente diminuição da perfusão e 12 desses 14 eram sintomáticos. E o desempenho na cognição foi menor que no grupo controle. E, por outro lado, os pacientes com menor perfusão foram os que melhor obtiveram resposta na cognição. Nos pacientes que mostraram declínio cognitivo no pós-operatório, eu já estou terminando, havia normalização dos testes em 100 dias. Quais foram as conclusões desse trabalho? E isso implica no estímulo a um trial, estudando bem esses pacientes. A revascularização da carótida não piora a cognição a médio prazo, a não ser que ocorram complicações embólicas, como o Dr. Parodi mostrou, e trombóticas graves. Em pelo menos 2 subgrupos, aqueles que são sintomáticos e aqueles que têm déficit de perfusão ou alteração da reserva circulatória cerebral, havia melhora cognitiva. E é imperativo que se estabeleçam critérios mais adequados para a seleção desses pacientes. Obrigado.